Pergunta para queijinho. Mais alguém se tem sentido estressado e com uma certa dificuldade em gerir o stress no seu dia-a-dia, a forma como ele impacta toda a vossa vida? Eu sinto que essa é a pior parte do stress, é que não é algo que eu possa simplesmente enfiar numa caixa quando a situação que gerou o stress termina e acaba por me acompanhar ao longo do dia todo e não consigo ignorar e os impactos permanecem de forma prolongada na minha vida. Eu dou muito valor a quem consegue fazê-lo. Parabéns pelas pessoas que têm a capacidade sobre-humana de ultrapassar uma situação de stress e viver novamente como se nada fosse. Mas eu acho que essa não é a realidade para a maior parte das pessoas. Acho que a maior parte das pessoas não consegue enfiar a ferita do stress na transportadora e tem que, de certa forma, andar com o stress pela trela o resto do dia todo, ali, a incomodar permanentemente. E como se não fosse suficiente o impacto que o stress tem em nós, as dores de cabeça, o cansaço, a desmotivação, os problemas gastrointestinais, que são tão comuns para tanta gente, ainda somos relembrados constantemente que o stress e o impacto do stress não é apenas momentâneo, não é apenas aquilo que estamos a sentir na altura em que ele acontece. Ele fica, ele permanece e é crónico. O impacto do stress vai nos impactar ao longo do tempo e vai trazer coisas no futuro por causa do stress que estamos a ter hoje. E que coisas são essas que os médicos fazem questão de estar sempre a relembrar? Problemas cardiovasculares, ataques cardíacos, infartos, tudo a acontecer muito antes da idade que era suposto termos, obesidade, depressões, uma quantidade absurda de doenças que vamos ter se continuarmos a estressar da forma como nós estressamos. Não se estão a sentir muito menos estressados agora que sabem isso? É claro que não. Saber isso faz com que nós tenhamos uma maior responsabilidade sobre a gestão do nosso stress. Saber que não é só o stress, o que o stress causa no momento, é também o que o stress vai causar no futuro, faz com que nós tenhamos que agir sobre ele e, de certa forma, evitar que essas consequências negativas venham a atingir-nos. E onde é que nós vamos buscar a capacidade de gerir o nosso stress? Porque, pessoalmente, eu não tenho. Eu não consigo mais do que aquilo que já faço, que é andar estressado o dia todo depois de me ter revoltado no trabalho. Vou buscar aqueles sites que parecem conter toda a informação da humanidade e do ser humano. Aqueles sites típicos onde nós vamos buscar as dicas. E as dicas lá sobre gestão de stress são sempre as mesmas. Comer de forma saudável, apesar de tudo o que me apetece fazer depois de um dia de trabalho é enfardar um pacote de Doritos, fazer exercício físico e perder uma hora da minha vida a ir para o ginásio, enfrentar um trânsito infernal para depois nem sequer ter tempo de chegar a casa e comer com calma ou sentar no sofá a descansar. Ter hobbies e fazer crochê ou ler enquanto ignoro a pilha de roupa para passar, que até um bocadinho me estava a estressar, mas como agora estou a fazer o meu hobby, claramente não vai fazer. Dormir e descansar, porque quando deito a cabeça na almofada e fecho os olhos não vejo a lista infindável de coisas que ficaram por fazer e que me vão perseguir no dia seguinte. Meditar e fingir que o mundo à minha volta não está todo a arder e o meu preferido de todos, aceitar que nem tudo está sob o meu controle. É só a mim que estas dicas irritam de uma forma profunda. Se eu tivesse a capacidade de aceitar que nem todas as coisas estão sob o meu controle, eu não estava no Google a pesquisar como sobreviver ao stress. E se eu tivesse tempo para dormir, descansar e fazer hobbies, é porque eu provavelmente não estava numa situação de stress tão grande e não teria que me preocupar em geri-lo. Mas se o stress é uma coisa tão inevitável e que nós temos tanta incapacidade de gerir que precisamos de ajuda para o fazer, precisamos às vezes de ajuda mesmo clínica para gerir o nosso stress, será que a solução não passa por vermos o stress de uma outra forma? Há uns anos atrás, e quando eu estava numa situação de stress anormal, eu vi uma TED Talk que mudou a minha vida. Não mudou o suficiente para que eu não tenha que revisitar esta TED Talk com alguma frequência em situações de maior stress, mas mudou o suficiente para que quando o faço e quando relembro os ensinamentos que tirei dessa TED Talk, a minha gestão de stress se torna muito melhor e consigo muito melhor lidar com o facto do stress ser algo inevitável na minha vida. Como mudou tanto a minha vida, eu achei que devia partilhar convosco, porque quem sabe
não possa mudar a vossa. Mas para isso, precisamos primeiro de entender o que é o stress. O stress não é nada mais do que uma resposta fisiológica a uma situação que é preocupante, provavelmente para a nossa sobrevivência ou para o nosso bem-estar, que é iminente e para a qual nós vamos ter que ter uma reação provavelmente imediata. Há uns milhares de anos atrás, situações de stress seriam algo do tipo: está claramente um urso escondido atrás daquele arbusto e se ele me ouvir respirar vou passar a ser pequeno almoço de alguém, portanto tenho que pensar em correr o mais depressa possível nos próximos segundos. E o que é que o nosso corpo faz? Bombeia uma quantidade absurda de adrenalina, estreita os nossos vasos sanguíneos, faz o nosso coração bater mais rápido, para o nosso sistema digestivo e tudo aquilo que puder estar a roubar energia às nossas pernas, energia que vamos precisar para correr já a seguir. Hoje em dia, as situações de stress são um bocadinho diferentes e se calhar são algo do tipo: daqui a 15 minutos tenho uma entrevista para o meu emprego de sonho. E o que é que o nosso corpo faz? Bombeia uma quantidade absurda de adrenalina estreita aos nossos vasos, faz o nosso coração bater mais depressa, porque estamos sentados numa cadeira e vamos começar a suar com o coração a bater e a ficar com uma dor de barriga mesmo antes da entrevista começar. Por muito que não faça sentido, a resposta do nosso corpo ao stress físico é igual à do stress psicológico, porque há uns anos atrás o nosso corpo não sabia o que era isso, não sabia o que era diferenciar essas duas situações. E isto é tão grave que não é só uma resposta a uma situação de stress físico ou psicológico, é também a resposta que nós temos ao stress causado pelos nossos próprios pensamentos sobre situações de stress. Sim, porque se nós pensarmos sobre uma coisa que tipicamente nos poderá estressar, nós vamos começar a responder com adrenalina, vasos sanguíneos, coração a bater. Só por pensar, o próprio pensamento consegue gerar uma resposta fisiológica de stress. Infelizmente, a evolução, por muito que nós não queiramos acreditar, não conseguiu acompanhar todas as mudanças na nossa vida e nós continuamos a ter uma resposta que é muito primitiva e que tem apenas como objetivo garantir que nós sobrevivemos a ser comidos por um urso. Mas se isto é uma resposta que é inata e cujo objetivo é garantir a nossa sobrevivência, então como é que de repente nós estamos a potenciar um monte de doenças que vão claramente causar a nossa morte antecipada? O problema não é a resposta de stress em si, não é isso que causa todas estas doenças que os médicos dizem que o stress nos vai trazer. O problema é a frequência com a qual nós precisamos desta resposta de stress a acontecer no nosso corpo. Não é a necessidade ocasional de fugir a um perigo ou de enfrentar uma palestra para uma quantidade grande de pessoas que vai causar problemas, por exemplo, ao nosso nível cardíaco. Não é isso que vai destruir o nosso coração. O que vai destruir o nosso coração é ter essa resposta de stress de forma permanente, que nós temos. Temos stress permanente com o nosso trabalho, com a nossa casa, com as nossas finanças, com a nossa saúde. É essa necessidade de resposta permanente, esse estado de stress permanente em que nós vivemos no trabalho, fora do trabalho, durante todo o nosso dia, que vai, ao longo do tempo, acumular-se e ter danos no nosso coração, ter danos no nosso sistema corporal, ter danos na nossa fisiologia e, eventualmente, trazer as doenças. Mas não é só isso que faz com que o stress tenha um impacto negativo. Existe mais uma coisa que torna o stress negativo e esta foi a que realmente me surpreendeu nesta TED Talk e que mudou a minha forma de ver o stress. Recapitulando, o stress gera adrenalina e a adrenalina vai agir particularmente sobre um órgão, sobre o nosso coração. Vai fazer-o bater mais depressa, vai estreitar os nossos vasos, vai preparar-nos para correr. Mas a adrenalina não causa sempre a mesma resposta no nosso coração. A adrenalina pode causar uma resposta diferente no nosso coração em certas situações. E que situações são essas? A adrenalina vai agir de forma diferente se nós acharmos que o stress é bom para nós. Foi feito um estudo em que dividiram a população em duas. Uma das populações acreditava, como todos nós tendencialmente acreditamos, que o stress é negativo e que o stress tem consequências negativas para nós como seres humanos. À outra população explicaram a parte positiva de estar estressado, como é que o stress nos prepara para agir e para sermos mais competentes numa situação de perigo e para assim garantirmos a nossa sobrevivência e o nosso sucesso naquela situação
iminente. Expuseram as duas populações a uma situação de stress e depois tentaram perceber como é que tinha sido a resposta. Em ambos os casos, o coração acelerou. Em ambos os casos, o batimento cardíaco tornou-se mais rápido. Em ambos os casos houve adrenalina, mas houve uma coisa diferente entre as duas populações. Na população que aprendeu que o stress pode ser positivo, os vasos sanguíneos não estreitaram. E acho que todos nós sabemos qual é que é a consequência de vasos sanguíneos a estreitar, porque os médicos também fazem questão de nos dizer qual é que é o problema de nós comermos hambúrgueres do McDonald's todos os dias para o estreitamento das nossas artérias e porque é que o Danacol pode ajudar à nossa sobrevivência futura. Um dos grandes impactos negativos que o stress tem no nosso corpo é o estreitamento dos nossos vasos sanguíneos, que faz com que depois nós tenhamos algumas doenças a acumularem-se ao longo da vida. No caso das pessoas que acreditam que o stress podia ser bom para elas, esta parte negativa não aconteceu e por isso elas salvaram-se do grande impacto negativo que o stress pode ter no seu corpo. Vocês estão a perceber a dimensão da conclusão deste estudo? Vamos espremer bem isto e perceber que o que este estudo concluiu é que a diferença entre o stress ser bom para nós ou mau para nós é nós acreditarmos que o stress é bom ou mau para nós. Se nós acreditarmos que o stress é mau, o stress vai fazer-nos mal porque nos vai trazer doenças no futuro. Se acreditarmos que o stress é bom, não vamos ter doenças no futuro porque o stress não vai trazer esse impacto negativo que tem. De acordo com este estudo, isto significa que a solução para estressar sem consequências é acreditar que o stress é bom para nós, porque se acreditarmos que é mau, vamos ter doenças. Isto põe ainda mais em causa a necessidade de sermos bombardeados constantemente com os impactos negativos que o stress tem na nossa vida. Ouvirmos constantemente que stressar nos tira anos de vida não parece ser propriamente o approach certo para garantir que nós gerimos bem o nosso stress e vivemos mais anos saudáveis. Antes, pelo contrário, só nos vai fazer estressar ainda mais, porque estamos estressados, sabemos que vamos perder anos de vida, isso estressa-nos e, por consequência, perdemos ainda mais anos de vida. O que nós não ouvimos é que se percebemos a importância que o stress tem no nosso corpo e o quanto a resposta do stress nos pode ajudar a sobreviver e a ser mais capazes, podemos evitar ter muitas das consequências que nós sabemos serem certas para uma exposição eterna de stress. E se calhar era importante abrirmos esta discussão e chamarmos a atenção para que a resposta não é deixar de estressar para evitar as doenças, para evitar a nossa morte aos 50 anos com um infarto. A resposta é aprendermos a ver o stress de outra forma e não deixarmos que isso roube anos de vida ao nosso coração e ao nosso corpo. Por isso, da próxima vez que estiverem numa situação de stress, podemos fazer um acordo. Vamos respirar fundo e perceber que o nosso coração a bater, o nó que se está a formar na nossa garganta, a temperatura que está a subir e a dor que estamos a sentir na barriga, são apenas a prova de que o nosso corpo nos está a preparar para sobreviver a esta etapa. É o nosso corpo a proteger-nos desta ameaça e a garantir que sobrevivemos mais um bocadinho. E vamos tentar relembrar que o stress é uma força e não é uma falha, nem no nosso corpo, nem na nossa personalidade. Ter visto esta TED Talk há uns anos atrás, sem dúvida que me fez olhar para o stress de forma diferente. Não curou o meu stress, não deixei de o sentir, continua a ser uma realidade na minha vida, continuo a estressar muito mais do que aquilo que devia, mas, ao mesmo tempo, acredito que saber que isto é bom para mim não me deixa ser tão vulnerável ao impacto que o stress possa ter. Eu vou, obviamente, deixar o link desta TED Talk na descrição deste episódio de podcast, quer no Spotify, quer no YouTube, onde também me podem estar a ver, e espero genuinamente que aprendam alguma coisa com ela e com este episódio. Para além de que essa pequena TED Talk vale a pena ver porque ainda ensina mais uma coisa sobre o impacto das relações na nossa gestão de stress. Portanto, vão lá espreitar. Se acham que há mais alguém na vossa vida que poderia beneficiar de saber esta informação, sintam-se no direito de partilhar, porque o mundo será um sítio melhor se todos nós lidarmos melhor com o stress e formos todas pessoas mais tranquilas e menos estressadas. Acima de tudo, que não tenhamos que estressar por causa do stress. Espero que tenham gostado deste episódio. Se não nos virmos, entretanto, pelo TikTok
Mara Pickling. Vemo-nos na próxima semana, na próxima quarta-feira às 7 da manhã, para mais um episódio de Mal ao Longe. Beijinho grande.